Se fosse nos dias de hoje, não era só o pastor que teria que se esforçar, era todos. Não era só a liderança que deveria se esforçar, não era só os obreiros que deveriam se esforçar, não era só a juventude que deveria se esforçar, não era só as irmãs que deveriam se esforçar, mas era todos que deveriam se esforçar. E o que é se esforçar, bispo? Coragem, ânimo, disposição, alegria. Imagine eles diante de uma construção para Deus, e um olha para o outro e diz: e aí, está animado? Aí um dizia, olhava para o outro: e aí, posso contar contigo? Mas por quê? Porque hoje eu tenho um compromisso. Qual é o compromisso? Eu vou ficar em casa deitado, descansando. Olhava para o outro e falava: eu posso contar contigo amanhã? Amanhã vai ter uma tarefa árdua na construção. Eu dizia: rapaz, não posso não, porque já tem 70 anos que eu não descanso. Lá em Babilônia. Você está entendendo? Aí agora é hora de descansar. Mas espera aí, tu trabalhou 70 anos na terra do adversário, do inimigo, servindo ao inimigo, cumprindo ordens do inimigo, e agora que o Senhor te trouxe de volta para casa, em vez de tu ser grato a Deus e trabalhar na obra dele, você quer descanso? Isso não pode acontecer. Esforçai-vos. Se é falta de palavra de incentivo, esforça-te. Esforçai-vos. Porque se alguém dissesse: mas ninguém me deu uma palavra de incentivo, porque às vezes é assim, né? A gente está desanimado e a gente espera que alguém venha nos animar. Eu vou lhe dar um conselho pastoral: não fique esperando isso não. Tem momentos na minha vida que eu olho para mim mesmo, vou lá no espelho e digo: erga a cabeça, rapaz, Deus é contigo, a vitória é certa, sorria. Você está entendendo? Desse jeito. Porque tem fases na nossa vida que é só nós e Deus, e mais ninguém. Ainda quando aparece um outro, é só para saber como é que está. E aí, a luta, já venceu? Ainda não. Aí tu pensa: vai orar por mim. Aí diz: quando tu vencer, tu me avisa. Para quê? Só para eu ficar sabendo. Você está entendendo? É desse jeito. Então agora Geu traz uma palavra de ânimo a eles: esforçai-vos, porque o Senhor é com vocês. Aleluia. Versículo 5, eu já estou terminando, eu não vou ser enfático não. Segundo a palavra que concertei convosco. Que dia foi? Quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Aleluia! Não entendi. Ele está dizendo: vocês lembram do concerto que o Senhor fez com vocês? Aleluia! Que dia foi que eu não me lembro? Meu Deus! Quando foi isso que eu não estou lembrado? Lembra não? Foi no dia que vocês saíram, que Ele tirou vocês do Egito. Está lembrado não? Aleluia. O Senhor fez um concerto com vocês. Olha que agora Ele está falando, não é nem do tempo de Babilônia, lá do Egito, quando o Senhor tirou o povo da escravidão. Vocês estão lembrados não? E vocês passaram a desfrutar de uma época terrível. E quando o Senhor tirou vocês de lá, Deus mandou maná, Deus multiplicou, Deus mandou fartura, e vocês ainda ficou cebola, cebola, que saudade, cebola, cebola. Oh, que saudade, era tanta fartura. Tinha cebola de manhã, cebola meio-dia, cebola 3 da tarde, tinha cebola à noite, tinha cebola antes de dormir, de madrugada se a gente despertasse tinha cebola. E agora não tem cebola, só tem maná. Olha a visão do povo. Olha a visão do povo. Deus cuidando de tudo, eles não entendiam, mas o Senhor fez um concerto com eles, o Senhor fez uma aliança com eles. Era tempo de crescimento que viria, mas isso é depender da obediência deles. Verdade.
Porque não tem como vencer se não for debaixo de obediência. Não tem como prosperar se não for debaixo de obediência. Não tem como prosseguir se não for debaixo de obediência, irmão. Eles ficaram 70 anos em Babilônia por causa da desobediência. Só que o nosso Deus é um Deus de oportunidade. Ageu, capítulo de número 1, versículo 1, diz assim: no ano segundo do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Versículo 3: veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas. Estucadas significa confortáveis. E esta casa há de ficar deserta. Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeias muito e colhes pouco. Pouco comeis, mas não vos farteis, bebeis, mas que foram expulsos, mas não vos saciai-vos, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado, diz o Senhor. Capítulo 2, versículo 1 em diante. No sétimo mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparado com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra que concertei convosco quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Versículo 8 e 9. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos
exércitos. E você diz amém. Amém. Podeis assentar? Nós estamos na 7ª noite desta campanha. E por esta tribuna me antecederam homens e mulheres de Deus que trouxeram aos vossos corações uma palavra baseada nesses versículos que nós acabamos de ler. Até porque o tema da campanha é a glória desta última casa é maior do que a da primeira. A Bíblia diz, no capítulo de número 1, que nós lemos, que no ano 2º do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, ou seja, no dia 1º, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zerobabel, filho de Sealtiel e príncipe de Judá, e ao filho e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo não diz que não veio o tempo em que a casa do Senhor seria edificada. Havia uma indagação do povo: a casa do Senhor será ou não será reconstruída? Para vocês entenderem, este povo, eles acabaram de retornar para Jerusalém depois de 70 anos cativos em Babilônia, aonde a Bíblia diz que o primeiro templo, que na época foi construído por Salomão, em que foi destruído pelo rei Nabucodonosor de Babilônia, no qual levou o povo de Israel, o povo de Judá, de Jerusalém, cativo à Babilônia. Este povo passou 70 anos longe de suas terras, longe de suas casas, vivendo debaixo de um jugo, vivendo debaixo de uma opressão, e lembrando-nos que este povo foi levado, exilado à Babilônia, com a permissão do Senhor, por causa de sua desobediência ao Senhor. Eles estavam colhendo aquilo que eles plantaram, e 70 anos se passam, eles retornam para as suas casas, eles retornam para as suas terras. Em vez de eles serem gratos a Deus e se esforçarem em fazer a vontade do Senhor, eles se acomodam, eles ficam em suas casas acomodados. Quando a escrita do texto diz que agora eles estão habitando em vossas casas estucadas, o texto está se referindo que agora eles estão em suas casas confortavelmente. Eles chegam a ter condições de reconstruir as suas casas da melhor maneira possível. Só que em casa eles tinham tudo agora, do bom e do melhor, mas não se importavam mais com a casa de Deus. Ou seja, para eles o que mais valiam era o conforto em que eles tinham, mas não se preocupavam em reconstruir o templo. Eles almejavam estar no templo, mas não tinham esta preocupação da reconstrução do templo. Então agora o Senhor vem através de Ageu
trazendo uma palavra a eles, dizendo que era tempo de reconstruir o templo do Senhor. E quando nós observamos no capítulo de número 2, a partir do versículo 3, o texto diz assim: que quem há entre vós que tendes ficado, viu esta casa na sua primeira glória. E como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela. O que o Senhor estava querendo dizer? Dentre aqueles que foram exilados à Babilônia e agora tornam em suas terras, a partícula dos mais novos, exemplo, dos adolescentes e dos jovens, que não presenciaram o primeiro templo, não tinha noção da comparação do primeiro com o que agora está começando a ser reconstruído. Porque nos dias de Salomão, o templo tinha o piso revestido de ouro, a cobertura do templo era de ouro, os pilares do templo era revestido de ouro, e até mesmo o calçadão em volta, pelo lado de exterior, pelo lado de fora do templo, também era banhado a ouro. Mas os homens mais anciões, os mais velhos, que tinham não somente presenciaram, mas alguns trabalharam na construção do primeiro templo, quando eles veem a dificuldade tremenda para reconstruir o novo templo, eles ficaram desanimados, eles ficaram desgostosos, a ponto de dizer: como nós vamos comparar aquele primeiro templo com a reconstrução deste templo agora? Eles não tinham mais ânimo para trabalhar, eles só pensavam em seu interior, ficar em suas casas, em seus aposentos, desfrutando do seu conforto. Enquanto uma pequena partícula ainda se empenhava para trabalhar, estes mais anciões não se esforçavam mais, não queriam mais. Eles queriam o templo reconstruído, mas não queriam trabalhar, não queriam se empenhar, não queriam se esforçar. E quando a gente olha para os dias atuais, não tem sido diferente. Tem muita gente que quer ver o crescimento da obra, mas não querem trabalhar. Tem muita gente que diz: temos que ganhar almas para o reino de Deus, mas nunca saiu para evangelizar. Tem gente que diz: a igreja precisa de melhoria, de um som de qualidade, de instrumento de qualidade, de assentos de qualidade, mas nunca deu um dízimo na casa do Senhor. Querem o crescimento, mas não querem se esforçar para acontecer. Em outras palavras, querem desfrutar daquilo que nunca cooperou para o crescimento. Assim estava o povo na época. Queriam, mas não estavam dispostos a fazer. E alguns dentre eles ainda chegavam a dizer: quando será o tempo em que o templo será reconstruído? Até agora nada. Aí o Senhor diz: não seja por isso. Levanta Ageu com voz profética para dizer para eles que chegou o tempo. Os primeiros 18 anos foram de muitas dificuldades. Aí
no versículo de número 4 do capítulo 2, Ageu continua profetizando e ele diz para eles: eu sei que vocês estão desanimados, eu sei que vocês fazem um contraste e olha para o anterior e vê a simplicidade do atual. Eu sei que vocês olham e lembram dos ouros, das pratas, das perfeições, e vocês estão baseados no que vocês estão vendo diante dos seus olhos, mas não estão entendendo que a fé não é baseada naquilo que se vê, porque o Senhor traz à existência aquilo que não existe. Ele diz, versículo 4: ora pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Olha aqui para mim que eu vou te explicar na simplicidade. Ageu se levanta diante de todos os que estavam ali. Os que se aproximam mais próximos são os mais responsáveis em conduzir o povo. Ele olha, a escrita do texto é bem claro. Primeiro ele diz: esforça-te, Zorobabel. Eu imagino que quando ele diz Zorobabel, esforça-te, eu fico imaginando que naquele momento Josué já vai para um canto e já pensa: não é comigo, é só com isso. Só que em seguida ele olha para Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e diz: esforçai-vos. Aleluia. Agora a palavra vem sobre Josué. Imagino que o povo pensa consigo mesmo: a responsabilidade é somente de Zorobabel e de Josué, não é nossa. Mas ele continua e diz: esforçai-vos todo o povo da terra. Em outras palavras, não era somente um que deveria se esforçar, era todos. Se fosse nos dias de hoje, não era só o pastor que teria que se esforçar, era todos. Não era só a liderança que deveria se esforçar, não era só os obreiros que deveriam se esforçar, não era só a juventude que deveria se esforçar, não era só as irmãs que deveriam se esforçar, mas era todos que deveriam se esforçar. E o que é se esforçar, bispo? Coragem, ânimo, disposição, alegria. Imagine eles diante de uma construção para Deus, e um olha para o outro e diz: e aí, está animado? Aí um dizia, olhava para o outro: e aí, posso contar contigo? Mas por quê? Porque hoje eu tenho um compromisso. Qual é o compromisso? Eu vou ficar em casa deitado, descansando. Olhava para o outro e falava: eu posso contar contigo amanhã? Amanhã vai ter uma tarefa árdua na construção. Eu dizia: rapaz, não posso não, porque já tem 70 anos que eu não descanso, lá em Babilônia. Você está entendendo? Aí agora é hora de descansar. Mas espera aí, tu trabalhou 70 anos na terra do adversário, do inimigo, servindo ao inimigo, cumprindo ordens do inimigo, e agora que o Senhor te trouxe de volta para casa, em vez de tu ser grato a Deus e trabalhar na obra dele, você quer descanso? Isso não pode acontecer. Esforçai-vos. Se é falta de palavra de incentivo, esforça-te.
Esforçai-vos. Porque se alguém dissesse, mas ninguém me deu uma palavra de incentivo, porque às vezes é assim, né? A gente está desanimado e a gente espera que alguém venha nos animar. Eu vou lhe dar um conselho pastoral. Não fique esperando isso, não. Tem momentos na minha vida que eu olho para mim mesmo, vou lá no espelho e digo, erga a cabeça, rapaz. Deus é contigo. A vitória é certa. Sorria. Você está entendendo? Desse jeito. Porque tem fases da nossa vida que é só nós e Deus. E mais ninguém. Ainda quando aparece um outro, é só para saber como é que está. E aí a luta, já venceu? Ainda não. Aí tu pensa, vai orar por mim. Aí diz, quando tu vencer, tu me avisa. Para quê? Só para eu ficar sabendo. Você está entendendo? É desse jeito. Então agora Geu traz uma palavra de ânimo a eles. Esforçai-vos, porque o Senhor é com vocês. Aleluia. Versículo 5, eu já estou terminando, eu não vou ser enfático não. Segundo a palavra que concertei convosco. Que dia foi? Quando saístes do Egito. E o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais. Aleluia! Não entendi. Ele está dizendo, vocês lembram do concerto que o Senhor fez com vocês? Aleluia! Que dia foi que eu não me lembro? Quando foi isso que eu não estou lembrado? Lembra não? Foi no dia que vocês saíram, que ele tirou vocês do Egito. Está lembrado não? Aleluia. O Senhor fez um concerto com vocês. Olha que agora ele está falando, não é nem do tempo de Babilônia, lá do Egito, quando o Senhor tirou o povo da escravidão. Vocês estão lembrados não? E vocês passaram a desfrutar de uma época terrível. E quando o Senhor tirou vocês de lá, Deus mandou maná, Deus multiplicou, Deus mandou fartura, e vocês ainda ficou cebola, cebola, que saudade, cebola, cebola. Oh, que saudade, era tanta fartura. Tinha cebola de manhã, cebola meio-dia, cebola 3 da tarde, tinha cebola à noite, tinha cebola antes de dormir, de madrugada se a gente despertasse tinha cebola. E agora não tem cebola, só tem maná. Olha a visão do povo. Olha a visão do povo. Deus cuidando de tudo, e eles não entendiam, mas o Senhor fez um concerto com eles, o Senhor fez uma aliança com eles. Era tempo de crescimento que viria, mas isso é depender da obediência deles. Porque não tem como vencer se não for debaixo de obediência. Não tem como prosperar se não for debaixo de obediência. Não tem como prosseguir se não for debaixo de obediência, irmão. Eles ficaram 70 anos em Babilônia por causa da desobediência. Só que o nosso Deus é um Deus de oportunidade. E Ele está dizendo agora, eu trarei sobre vocês um novo tempo. Aí os versículos prosseguem. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de quê? De glória, diz o Senhor dos Exércitos. Eu imagino alguém se levantando no meio dizendo, mas peraí, deixa eu fazer uma pergunta aqui a Geu. Pois não, a gente não tem dinheiro para nada, a gente acabou de voltar de 70 anos de sofrimento. Como é que a gente vai reconstruir o templo? Porque naquela época Salomão era um camarada bem sucedido. Salomão foi um dos homens mais ricos e prósperos da terra. Aonde é que a gente vai conquistar, conseguir, adquirir, possuir materiais para a construção desta nova casa? Eu imagino o Senhor tomando a Geu e dizendo para eles, não se preocupe. Por quê? Porque assim diz o Senhor, minha é a prata
e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Queridos, como duvidar do poder do grande Deus que fez os céus e a terra, que preparou para nós uma morada na eternidade, na cidade santa, aonde a Bíblia diz que as ruas são de ouro puro e os muros são de cristais reluzentes, aonde a Bíblia diz que até a praça da cidade é de ouro puro. Nós servimos a um Deus que é o dono do ouro e da prata. Aí ele conclui dizendo no versículo 9: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Aqui eu concluo a mensagem. Eles estavam preocupados com ouro e com prata. Eles estavam preocupados com luxo. Mas o que faria a diferença nessa última casa não seria ouro e não seria prata. Mas o que seria? O Senhor disse que encheria aquela casa de glória. Que glória é essa? A presença de Deus. Aqui eu concluo um resumo rapidamente para te explicar, para finalizar a minha fala. Oh glória! Aleluia! Glória a Deus! O que mais vale é uma casa aonde a presença de Deus está. É verdade. Porque do que adianta um templo com luxo, mas sem a presença de Deus? A gente não pode ser também tão radical em dizer que não é bom você sentar numa poltrona acolchoada. É bom, né? Você tocar numa bateria top das top. Você está entendendo? Você pregar, louvar com um microfone daqueles de 5.000, não é assim? Desse jeito, está entendendo? Um dia eu fui na igreja de um primo meu, ele falou para mim: vou lhe mostrar a mesa de som aqui da igreja. Entrei lá na salinha com ele e eu caçando a mesa de som, sabe? Ele falou: foi 40 mil só a mesa. E eu caçando a mesa, cadê a mesa? Tinha uma mesa assim, desse tamanho aqui. Eu caçando a mesa de som, né? Eu vi um negocinho desse tamanho assim em cima da mesa. Eu caçando a mesa de som, pensei, deve ser desse tamanho, porque é uma mesa de 40 mil. Aí ele fala: não, é essa aqui, ó, digital, desse tamanhozinho assim. Falei: Jesus amado, 40 mil. Ele disse: é. Duas caixonas assim lá embaixo, uma de um lado, a do outro. Disse: cada uma daquela foi 25. Falei: misericórdia. Mostrou um microfone chique assim, eu olhei aquele microfone, eu disse: esse microfone aí foi 3 mil e pouco. Falei: ô Jesus, só esse microfone é o preço do som todinho da igreja. Você está entendendo? É bom, não é ruim. Mas nós estamos vivenciando dias. É claro que a Bíblia diz, olha para cá, que Deus não habita, grave isso, em templo feito por mãos de homens. Só que a estrutura do templo é um lugar onde a gente se reúne, se juntamos para oferecer culto ao Senhor. E a minha Bíblia diz que aonde tiver um ou dois, Ele está presente. Você está entendendo? Então, querendo ou não, queiram ou não, dentro do templo, a presença de Deus está. Você está entendendo? Agora, existem templos formosos nos dias de hoje, luxuosos, com poltronas acolchoadas, em que os pregadores, antes de pregar o evangelho, antes de pregar a palavra, eles sentam
cruzam as pernas, tiram seu iPhone do bolso e fica desde a hora que chegou até a hora dele pregar no iPhone. E manda mensagem para um, e manda para o outro, e conversa com um, e conversa com o outro. Não dão glória, não dão aleluia. Mas quando o pastor fala, agora nós vamos ouvir o preletor da noite, ele já levanta, já, ô meu pai, estou cheio aqui nessa noite. Hoje o negócio aqui vai ser forte demais, viu pastor? Hoje aqui o negócio vai pipocar aqui, vai ser forte. Aí ele já pega o microfone e já fala, irmãos, quem está sentindo? Eu estou sentindo esse altar pegando fogo aqui. Não é possível que um crente não está... Tem gente que não está glorificando, irmão. Que crente gelado é esse? Meu Deus do céu. Jesus amado. Uma vez lá na sede chegou um... Cada pregador, esse pregador que gosta de pregar, prega muito, até que prega muito. Chegou lá, sentou lá atrás. Veio alguém e disse, bispo, pregador fulano está aí, é um amigo, é um homem de Deus e tal e tal. Posso conduzir para cá, irmão? Eu sou muito cauteloso com isso. Muito cauteloso, meu. Chego, deixa ele ficar uns 2 meses para a gente primeiro, para ele conhecer primeiro, para ver se realmente ele está disposto a ficar. Porque daqui a pouco, na primeira puxão de orelha que dá, o cabo já não. Está entendendo? Irmão, na casa de Deus é tudo com ordem e excesso. Aí eu falei, vou abrir uma exceção, traz ele para cá. Gente, ele chegou diante de Deus e foi filmado. Ele sentou lá no canto, cruzou as pernas, mastigou um chiclete assim de lado, tirou o celular e nesse dia quem pregou foi eu. E Deus foi tão misericordioso com ele, que eu preguei nesse dia e não fiz o que eu estou fazendo aqui, olhando para trás, sabe? Eu olhei só para frente e preguei, e foi aquela benção, aquela benção, aquela benção. Quando terminou o culto, o irmão falou assim, bispo, o senhor não viu não? Eu falei, o que? Ele disse, nada não. Eu não vou falar porque eu não sou fofoqueiro, mas assista a sua pregação quando o senhor chegar em casa. Irmão, quando eu assisti a pregação, me deu vontade de pegar ele pelo pescoço, pela televisão. Ai, infeliz. Depois ele apareceu umas 3 vezes lá na sede, pastor Zé Leandro. Sabe quando mais eu chamei ele para a tribuna? Nunca mais. Porque, irmãos, a igreja é lugar de adorar a Deus. É esquecer as coisas lá fora e se conectar com a presença de Deus. Esse negócio que a unção só tem unção quando tem o microfone na mão, irmão, isso é complicado. A gente glorifica a Deus desde o primeiro momento que a gente entrou na casa dele. Nós estamos aqui para oferecer a nossa adoração, o nosso glória a Deus, ao nosso Deus. O que vale mais é a presença de Deus no culto. Aí se o crente não se conecta, quando termina o culto ele diz, o culto paia. O linguajar atual é esse. O culto foi paia demais, o culto foi frio, eu não senti nada. Como é que tu vai sentir se tu não oferecer o culto? Culto a Deus é oferecer, culto a Ele é queimar incenso. Para você entender, antigamente, olhe para cá, antigamente, no Antigo Testamento, quando colocavam a lenha no altar, após a lenha queimar, o sacerdote tinha que ir lá e retirar aquela cinza que ficava, que era tida como impura. Tinha que tirar a cinza. Você está entendendo? Tirava, colocava para fora e depois colocava de novo a lenha limpa sobre o altar. E o fogo não podia apagar não. Ele tinha que fazer toda essa transição sem deixar o fogo apagar. Tinha que continuar sempre aceso sobre o altar. A mesma proporção incenso. Transmitido para os dias de hoje, aonde é que está o altar? Tem gente que pensa que o altar é isso aqui. Tem gente que pensa que o altar é isso aqui. Isso aqui é tribuna, aonde os obreiros pastores sentam. Isso aqui se chama púlpito. O bispo, e aonde é que está o altar nos dias de hoje? Faz assim. O altar somos nós. Você está entendendo? O altar somos nós.
E cadê o incenso? Cadê a lenha? É a nossa adoração a Deus. Quando você diz glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, você está queimando incenso para Ele. Quando você sente a presença de Deus, quando você ora, quando você consagra, quando você se enche da presença dEle, você está mantendo o fogo aceso no altar. Então, se o altar se apaga, irmão, o crente está apagado. Apagado. Então, Ageu veio dizendo a eles: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Transmitido para os dias de hoje, para a gente finalizar. Para a gente finalizar. O Deus soberano e eterno também quer encher esta casa de glória em sua presença. Rebante conta labaixo remenefa. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Aleluia. Aqui fica para nós uma reflexão. Como é que nós estamos servindo na casa do Senhor? Porque no templo não pode faltar a presença de Deus. Falta ouro, falta prata, falta luxo, falta riqueza, mas não pode faltar a presença de Deus. Curve a tua cabeça agora onde você estiver. Querido Deus e eterno Pai, a tua palavra foi ministrada aos corações nessa noite. Nos faça, Pai, a despertar, a entender que nós estamos vivendo os últimos dias e que nós precisamos urgentemente ser o nosso melhor para Ti, para Te buscar, para Te adorar, para Te engrandecer e para tributar honras e glória ao Teu poderoso nome. Não permita, Deus, que venhamos desfalecer, desanimar, entristecer, ao ponto de não querermos mais fazer a Tua obra, fazer a Tua vontade. Mas nos anima, Senhor, segundo o Teu propósito, para que quando nós entrarmos no templo, na Tua casa, possamos, ó Pai, oferecer o nosso melhor a Ti e receber a Tua presença sobre a nossa vida. E a cada dia, Pai, Tu venhas encher esta casa de glória, encher da Tua unção, encher da Tua presença, encher da Tua virtude, e que venhamos mais buscar a Ti, glorificar a Ti e engrandecer o Teu nome para a glória que há em Ti. Assim nós ministramos nessa noite para a glória do Teu nome e Te engrandecemos e Te adoramos e Te exaltamos, porque o Senhor é justo, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é eterno, porque o Senhor não falha, e Tu estás presente aqui nessa noite. Terabá, chorecanta, labá. 2 minutos e a gente termina. Fecha os teus olhos e adore a Jesus. Adore a Jesus, adore. Teleme com terabá, chetu que anteplar. Há um novo tempo sobre a tua história. Eu te levo, eu te trago, eu te conduz com o meu propósito. Tereme cantoron que terca darabá chanterebagás. Prepara-te para desfrutar de uma nova etapa em teu chamado. Porque eu trago a confirmação ao teu coração nesta noite. Porque há um tempo de honra, há um tempo de crescimento. Prepara-te para aprender o que eu já te mostrei, e tu saberás que eu sou tão zeloso que cumpro com as minhas promessas. Assim diz o Senhor da tua alma. Adore ao grande Deus nesta noite. Arabá, chonteramante, canta, lavá.
Porque provou tetão menencantarabachanda lavar. Unimiante plasteria lá. Eu visito um dos teus e tocarei na saúde. Não questionarás, é o meu tratar. É quinta lepoianto provinar. É para conserto, é para mudança. Aí quinta comianto provinar que alabar. Tu entenderás que eu estou agindo. Tu saberás que eu te darei um sinal. Assim diz o Deus da tua alma. Porém, conta lavas. O grande Deus está aqui nessa noite. A sua presença real. Me conta lavas, tu canta rabachanda rabas tergias. Não desfaleçam os vossos corações. Assim diz o Senhor, permaneçam firmes. Firmes, porque vem um novo tempo de crescimento sobre esta casa. Aqueles que permanecer verão e desfrutarão das grandezas do grande eu sou. Assim diz o Deus desta casa. Glória a Jesus, glória a Jesus. Guarde esta palavra no teu coração. Uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus.